E olha só a dúvida que a gente recebeu aqui. Doutor, eu sofro com TOC, transtorno obsessivo compulsivo por contaminação, e fico muito tenso em situações de intimidade com as minhas parceiras. Sempre fico achando que corro o risco de me contaminar com alguma doença ou com HIV. Você poderia me ajudar nessa situação? Então, o que caracteriza o transtorno obsessivo compulsivo? É um transtorno de ansiedade em que o indivíduo tem algumas preocupações desmedidas, exageradas, fora de proporção em relação à checagem ou a risco de contaminação, por exemplo, e elas passam a adotar aí alguns comportamentos, algumas compulsões, que são repetições de comportamento numa tentativa de aliviar a ansiedade, a angústia gerada pela preocupação original. Por exemplo, você está contando pra gente que você tem um toque de contaminação, então você fica com a sensação que você pode se contaminar o tempo inteiro, e isso leva as pessoas que têm esse tipo de toque normalmente a desenvolverem rituais de repetição. Só como um exemplo, elas ficam lavando as mãos por muito tempo seguido, elas tomam banhos muito demorados, elas evitam tocar em maçanetas, em locais públicos, em corrimões, encostar numa parede, tudo isso por medo de se contaminar. No teu caso, parece que esse toque de contaminação está mais focado na questão sexual. Então, quando você tem um momento de intimidade com uma parceira, você acaba ficando preocupado demais com o risco de se contaminar, provavelmente não relaxa, não fica tranquilo, não consegue ter um momento de intimidade adequado, talvez tenha dificuldades na esfera sexual, e depois desse momento de intimidade, você acaba tendo uma preocupação exagerada, desmedida, de ter se contaminado, por exemplo, com uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, ou mesmo, como você contou pra gente, com a questão do HIV. O que a gente pode pensar? Tem duas coisas pra gente pensar. Do ponto de vista de comportamento, eu acho que seria muito importante, não sei se você tem, mas seria muito importante você ter um acompanhamento com um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. O psiquiatra pode avaliar o teu toque, saber se você tem toque mesmo e pensar em como você pode tratar esse toque do ponto de vista medicamentoso. Uma terapia também te ajuda muitas vezes a lidar, com essas situações que geram em você essa tensão, essa preocupação exagerada, e daí que de alguma forma você consiga controlar melhor os seus rituais, as suas compulsões. Então acho que seria muito importante o acompanhamento num serviço de saúde mental. Psicólogo, psiquiatra podem te ajudar muito. Depois acho que tem uma questão interessante da gente comentar com você, que é a seguinte: quando a gente pensa no momento de intimidade, no momento de relação sexual, o uso de camisinha, por exemplo, que é uma medida recomendada para prevenção de ISTs e de HIV, no caso de alguém que tem toque, tem essa camada adicional de benefício, de vantagem, que é você poder se sentir mais seguro, até que você tenha uma parceira com quem você se sente mais tranquilo e até que você esteja melhor no seu toque, para que no futuro vocês eventualmente possam ter uma relação sexual sem camisinha, Então acho que esse é um ponto importante. A camisinha te protege das ISTs, do HIV, tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista psíquico, aí nessa situação específica que você está contando pra gente. Lembrar também que momentos de intimidade como masturbação mútua, proximidade com o teu parceiro ou com a tua parceira, nesse tipo de situação, o risco de contaminação com uma IST ou com HIV são muito pequenos. Resumindo, então, eu acho que você se beneficiaria de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, e mais, usar sempre camisinha para poder ficar mais tranquilo, e lembrar que nos momentos de mais intimidade, sem penetração, você não corre maiores riscos, tá bom? É isso aí, qualquer coisa, volta a falar com a gente. Valeu!